Fala galera, boa tarde, beleza? Bom, hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo aqui para a Arnac Foundation. É um vídeo relacionado ao que é o Estado e quais são as visões que a gente tem dentro do conhecimento das universidades e também no ensino fundamental e ensino médio. Vamos começar com o ensino fundamental, como que nossas crianças aprendem o que é o Estado. A gente, pelo menos dentro da escola, a gente aprende que o Estado ele é fundamental porque o Estado é soberano. O Estado ele tem o dever, né, de nos garantir nossos direitos e assim, qualquer tipo de conflito, a gente precisa do Estado para poder resolver. Ou seja, você precisa da polícia, você precisa dos juízes, e todos eles ali que vão resolver o seu problema. Em contrapartida, você tem que pagar os impostos, e os impostos eles vão servir para poder pagar essa galera aí, entendeu? Não é só os políticos, também tem a polícia, tem os médicos, todos os serviços públicos que são pagos com o dinheiro dos impostos, tá ok? Bom, a gente também tem um outro ponto central aqui, que a economia ela deve funcionar da seguinte forma. Você tem que ter todos os meios de produção e todos os meios de serviços pertencentes ao Estado, ou seja, é um Estado praticamente totalitário, e isso é a fundação de um Estado socialista, onde você tem todas as empresas, ou comunista, né, como preferir, a diferença praticamente eu não consigo ver, mas todos esses dois, né, eles precisam ter o Estado como o principal detentor de todas as atividades econômicas, ou seja, ele explora todos os meios econômicos através de empresas públicas, entendeu? Que fazem parte do seu composto, entendeu? Então o que acontece? Isso é a proposta de Karl Marx. Karl Marx foi um economista aí que ele propunha, né, que as pessoas deveriam, né, aceitar o Estado como o grande protetor universal, né, o soberano, e ele, né, que deveria garantir para nós todos os nossos direitos e, no caso, garantir a nossa saúde, segurança, tudo isso. Né? A gente deveria ser dependente do Estado. Nós somos dependentes do Estado, assim como uma criança é dependente de um pai e uma mãe, né? Não posso deixar muito fora também. Então o que acontece? Assim como uma criança é dependente dos seus pais, né, a gente também tem que ser dependente do Estado e o Estado deve nos garantir tudo que a gente precisa para poder a gente sobreviver. Essa é a fundamentação do que Karl Marx propôs, e isso é o que é ensinado para nossas crianças dentro das escolas. Acredito que algumas pessoas já não concordaram com o que eu falei, mas não se preocupe, não é isso que eu concordo também. A gente também tem sobre um ideal que foi proposto por Keynes, também foi outro economista, e o ideal dele funcionaria da seguinte forma. O Estado ele não deveria ter intervenção nos meios econômicos, ou seja, ele não deveria fazer a exploração das atividades econômicas, portanto ele não deveria ser dono dos meios de produção e nem também dono dos meios de serviço. Okay? Isso então deveria pertencer a empresas privadas, e essas empresas privadas deveriam ser regulamentadas pelo Estado, ou seja, as empresas que não são regulamentadas pelo Estado estariam funcionando sem o consentimento do Estado e portanto estariam cometendo um crime, e deveriam ser fechadas e destituídas o mais rápido possível pelo poder do Estado, ou seja, a polícia e os juízes deveriam tirar essas empresas que sem regulamentação do meio econômico, entendeu? Então o que acontece? A gente tem aqui a proposta de Keynes, e essa é uma proposta também que faz com que exista um certo tipo de máfia, né, ou cartel, o que a gente conhece hoje como corporativismo, ou simplesmente pelo nome de capitalismo malvadão. O que seria esse capitalismo malvadão? Exatamente o ponto em que as empresas se associam aos governos para que criem-se regulamentações cada vez mais pesadas e difíceis para pequenos iniciarem a montar seus próprios negócios. Ou seja, você tem empresas, por exemplo, como a Anatel, que regulam toda a atividade de telecomunicações, e assim você tem apenas algumas empresas que podem explorar essa atividade econômica. Por exemplo, você tem algumas entidades aí, que eu não vou citar o nome para poder não falar no vídeo, mas são atividades de telefonia. Entendeu até aqui? Eu acho que você já deve saber do que eu estou falando. Bom, essa foi a proposta de Keynes, entendeu? Mas a gente também tem uma outra proposta que também foi ignorada durante muito tempo, mas que sobreviveu na escola austríaca graças ao povo da Áustria. O que seria isso? Uma economia baseada na liberdade, né? Como assim liberdade? Na liberdade de que as pessoas poderiam empreender e criar suas próprias atividades econômicas. E assim o próprio mercado regulamenta as atividades. Ou seja, se não existe demanda, não tem por que existir oferta, portanto ninguém vai montar um negócio que não tem oferta. Quando você tem um Estado regulamentado, você, por exemplo, pode criar uma demanda obrigatória para cintos de segurança para carro. Óbvio que ninguém vai reclamar, mas se você tem poucas empresas que podem explorar essa mão de obra, desse serviço, desse produto, aquele produto tende a ficar cada vez mais caro. Não é à toa que o preço dos carros e casas e algumas coisas por aí são caríssimos, porque apenas algumas empresas podem explorar essa mão de obra, e esse serviço, e esse produto. E isso ocorre por causa do corporativismo, ou seja, o capitalismo malvadão que as pessoas conhecem, e os socialistas adoram falar mal. Eu também falo mal, eu acho errado também, não concordo. Mas a proposta de Mises era o seguinte, de que eu, Rogério, por exemplo, ou qualquer outra pessoa, poderia, né, usufruir dessa liberdade para poder fazer empreendimentos. E aí sim você poderia ter a liberdade de concorrer de igual para igual, pelo menos tentar, né? Para que você consiga montar seu próprio negócio, entendeu? E não ser uma pessoa que tenha que trabalhar para uma empresa, uma grande corporação, enquanto você trabalha e dedica suas horas para ela, né, pelo meio do socialismo, você estaria enriquecendo essa empresa e ganhando a mesma coisa todos os meses. O que faz com que as pessoas, né, nesse meio de produção, simplesmente trabalhem o mínimo possível, já que não precisam trabalhar mais, porque vão ganhar o mesmo salário. Da forma como o Mises propunha, né, a gente tem aqui uma espécie de meritocracia, ou seja, as pessoas são remuneradas e recompensadas pelo seu mérito de ter cumprido suas atividades e suas obrigações. E não porque o Estado determina, mas porque se você não cumprir com um bom produto e um bom serviço, a concorrência vai te tirar automaticamente do jogo. Como assim? Se você faz de tudo para o seu produto, o seu melhor, com a melhor qualidade possível, perdendo o menor tempo possível com coisas que não precisam,
com certeza as pessoas vão comprar o seu produto. Vamos dar um exemplo aqui. Você acha que algum comerciante está a fim de matar o seu cliente? Não. Ele quer conquistar o seu cliente e quer transformá-lo numa pessoa que possa comprá-lo dele sempre. Só que se você fizer isso e não permitir que exista concorrência, você está sendo um corporativista, ou seja, um capitalista malvadão, que obriga que as pessoas comprem o seu produto porque não deixa que os seus concorrentes sobrevivam. Quando você tem um mercado aberto, ou seja, um mercado livre, ou um anarcocapitalismo, as pessoas podem empreender e podem criar suas atividades econômicas e elas vão sim poder eliminar coisas que não têm nenhum fundamento. Por exemplo, burocracia. Para que burocracia? Para falar o quanto você fatura. Se o que você fatura é o seu mérito e não o mérito do governo. Por que você tem que declarar tudo isso para poder pagar o imposto para o governo? Sendo que você que trabalhou, você que conquistou e você que fez tudo isso com os seus próprios conhecimentos e com a sua própria meritocracia. Entendeu? Você sendo ético, você sendo uma pessoa moral, você nunca vai precisar usar meios, né, os fins justificam os meios para poder ganhar uma guerra nesse meio de concorrência, entendeu? Então essa era a proposta de Mises, entendeu? Então o que acontece? Já que você tem a liberdade de promover o seu negócio, você não precisa ficar preocupado com que, por exemplo, eu quero emprestar o meu dinheiro, já que eu não sei montar nenhum negócio. Você não pode. Você só pode pegar dinheiro emprestado de banco. E o banco é uma instituição financeira regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Em outros países são outros nomes, mas é assim que funciona. Ninguém pode emprestar dinheiro para o outro, só o governo, só o Estado, só o banco pode emprestar dinheiro para os outros. Ou seja, você não pode lucrar com o seu próprio dinheiro. Como assim, cara? Você percebe que aqui o problema da soberania não é que o Estado seja a melhor opção para você. É que, na verdade, ele se diz a única opção para você. E você não é obrigado a ter que aceitar aquela opção. Você, quando nasce, né, ou quando você foi concebido, tanto você como seus pais não assinaram nenhum documento que promove que você seja uma peça fundamental do Estado. Mas você é obrigado a seguir toda a legislação e obrigado a fazer tudo o que eles querem. Ou seja, se você não faz, você simplesmente vai perder tudo o que você tem. Porque você, não pagando seus impostos e não cumprindo com as regulamentações corretamente, sua empresa vai simplesmente ser retirada do mapa, porque você não existe se você não tiver um CNPJ e está bem regulamentado. Só que o cara que vende queijo, o cara que vende ovo, o cara que fabrica sabão no quintal de casa, ou o cara que faz qualquer coisa, uma coxinha, inclusive eu já trabalhei vendendo coxinha, é interessante falar sobre isso outra hora. Bom, essas pessoas elas não podem exercer sua atividade econômica porque precisa da regulamentação. Entendeu? Então você tem várias atividades que são regulamentadas, faz com que as pessoas não possam estar utilizando ela. Vou dar outro exemplo aqui. Imagine que tem pessoas que são excelentes pedreiros e mestres de obras, trabalham muito tempo nesse meio, nesse ramo. Você não pode exercer uma profissão, por exemplo, para poder construir um prédio sem ter uma assinatura de um engenheiro. Mas o que garante que aquele engenheiro teve um bom ensinamento, que ele teve um bom conhecimento? Entendeu? A sua experiência de 20 anos não pode ser simplesmente descartada porque o cara que acabou de se formar na faculdade tem muito mais conhecimento que você, que ele conseguiu isso em 5 anos, sem pôr a mão na prática, né? Apenas na teoria, ele consegue dizer que esse negócio não vai dar certo. Não, legal, existem pessoas que são assim. Pessoas que estudam e aprendem as coisas e conseguem falar que aquilo funciona porque elas conseguiram pegar realmente conhecimento. Mas que prova de conhecimento que eu tenho de que aquela pessoa realmente tem, a não ser o diploma que pra ela pode ser comprado ou simplesmente colou nas provas e passou? Você não sabe, entendeu? Não tem como. O que faz você ter confiança é justamente o tempo em que aquele negócio, aquele empreendedor, né, está dentro do mercado e que ele foi capaz de entregar bons produtos e bons serviços para os seus clientes. Entendeu? Você não está preocupado muito se realmente aquela pessoa tem conhecimento técnico ou não. Se ela não tiver, e você estiver aceitando que o documento dela vale muito mais do que o conhecimento de quem está na mão de obra, na prática direto, significa então que você é uma pessoa que aceita um documento como verdade, mas esquece totalmente de que a experiência ela é fundamental também. Então, se for assim, por que as pessoas simplesmente não demitem todas as pessoas que não têm diplomas e contratam todo mundo que tem diploma? Porque se fizer isso também é uma forma de regulamentação. Entendeu? E o Estado não consegue fazer com que as pessoas fiquem desempregadas. O Estado precisa que as empresas existam para que as pessoas recebam salário e as pessoas recebam salário e paguem impostos. Porque se as empresas não existirem, então não vai ter imposto e, portanto, o Estado não vai ter dinheiro. Por isso que muitas empresas ainda funcionam, mesmo que sejam sem regulamentação, mas são empresas pequenas. Não são empresas grandes, não são empresas multinacionais ou qualquer coisa assim, entendeu? São empresas que, por exemplo, não faz sentido você ficar regulamentando. Por que eu vou regulamentar uma empresa de queijo? Por que eu vou regulamentar uma empresa que fabrica coxinha em casa? Entendeu? Não faz sentido. Essa liberdade que, por exemplo, os socialistas pregam, que você tem direito à liberdade. Liberdade como? Eu quero ter liberdade para poder ter minha própria riqueza, sem ser dependente de ninguém. Eu não quero viver às custas de ninguém. Eu não quero ser um parasita. Eu quero ter meu próprio ganho, meu próprio dinheiro e sobreviver com ele. Sem ter que roubar ninguém, sem ter que agir de forma imoral ou forma antiética. Os bandidos existem simplesmente porque, para eles, é mais fácil roubar do que trabalhar. Se fosse ao contrário, eu tenho certeza que se quer mais fácil trabalhar, os caras vão preferir onde o dinheiro é mais fácil conseguir. Ou seja, se é mais fácil trabalhar, as pessoas tendem a trabalhar. O marginalismo só existe porque é difícil trabalhar. É difícil conseguir montar um negócio e empreender no país que a gente mora. É por isso que eu convido todos a conhecerem o livro A Anatomia do Estado, de Rothbard, que é um livro muito importante que pode fazer você entender como realmente funciona o governo e a soberania dele. Quando o governo escreve um direito dentro de uma folha de papel, ele está te garantindo que apenas algumas pessoas regulamentadas vão poder usufruir daquela atividade econômica. Ou seja, quando você diz que quer saúde, apenas o SUS que pode dar saúde de graça, mas outras instituições não poderiam. E quando você tiver que pagar, terá que pagar um convênio, que esse convênio será regulamentado pelo próprio governo. E esses convênios não terão concorrentes além daquelas que são regulamentadas. Ou seja, se você tiver um médico que tem diploma e que já tem 20 anos de experiência e quiser abrir uma clínica em um convênio, né, particular com várias pessoas, particular não, porque você vai pagar um convênio mensal ali, ele não pode, porque a regulamentação não permite, a Anvisa não permite que ele faça isso. A mesma coisa vale para outras áreas também, entendeu? É esse o grande problema do nosso país. A gente não tem facilidade econômica, não tem liberdade econômica para poder exercer atividades econômicas de forma simples em que a gente não precisa ficar se regulamentando.
Imagine você que abrir um negócio e precisar pagar 1 milhão, 10 bilhões de reais para poder criar uma regulamentação e uma homologação num registro qualquer, de uma atividade qualquer que você vai querendo fazer. Não compensa. Entendeu? E a proibição, por exemplo, de algumas atividades, por exemplo, aquelas atividades que têm demanda e são proibidas, simplesmente enriquece um pequeno número de pessoas. Vou dar um exemplo aqui, as drogas. As farmacêuticas, elas são praticamente donas, né, de todos os remédios que são regulamentados. Mas você, Rogério, ou qualquer outra pessoa, não pode exercer uma atividade farmacêutica, ou seja, você não pode criar essas medicações mesmo que você faça a receita corretamente, porque você não tem regulamentação. Praticamente uma coisa acontece igual com as drogas ilícitas, né, que são as drogas que são manipuladas pelos traficantes e pessoas que vendem essas drogas. Existe demanda. Portanto, existe sim pessoas que vão querer comprar e vai existir a necessidade dessa atividade existir. Só que proibir isso realmente é o grande problema, é a grande solução para isso? Eu acredito que não. Eu não sou usuário de drogas e mesmo que eu fosse, eu não precisaria ter que dar satisfação para ninguém. Mas eu acredito que as pessoas têm o direito de fazer o que elas quiserem com o seu próprio corpo. A partir do momento que você define que somente algumas empresas farmacêuticas podem criar aquelas drogas em laboratórios, que muitas vezes essas drogas são feitas com o mesmo princípio ativo das drogas que você consome nas biqueiras ou com os traficantes que você conhece, é praticamente quase a mesma coisa. Aquela pessoa que vai no psicólogo e fica tomando algum remédio controlado para poder controlar a ansiedade ou qualquer outra coisa, né? Na verdade, está tomando uma droga que só tem um papel regulamentando ela e que deveria ser muito mais barato do que ela realmente é vendida dentro das farmácias. As empresas farmacêuticas, elas apoiam que os produtos não possam ser comercializados de forma legal. Entendeu? Por isso que as drogas são proibidas. Não é porque simplesmente isso vai fazer mal para alguma pessoa. Porque se fosse realmente fazer mal para alguma pessoa, assim como eles dizem, muitos remédios já teriam saído da prateleira. E outra, quando você protege o SUS, você está protegendo uma entidade que não é capaz de entregar um serviço muito bom. As pessoas morrem porque esperam muito tempo na fila e não tem tempo para ser atendidas. Se as pessoas pagassem por isso, se as pessoas não tivessem que pagar imposto, elas teriam muito mais dinheiro para poder pagar um convênio melhor e assim não precisariam pegar filas. Existem muitos médicos a ponto de atender todas as pessoas no Brasil e por aí fora até do resto do mundo. Inclusive até resolver problemas como fome e outras coisas poderiam ser feitas. Mas tudo isso é regulamentado justamente para você depender do governo e depender do Estado. Enquanto você não abrir seus olhos e entender o que eu quero dizer, é que isso não importa em quem você votar. Aquele cara que ganhar, né, que pode ser que ganhe com 51% dos votos, ele não tem votação, ele não tem apoio de mais do que 10 ou 15, 20% da população do Brasil. E quer dizer que os 85% do resto da população é obrigado a aceitar aquele cara como presidente. Vou dar exemplos aqui. Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, o Bolsonaro e o Temer, outros presidentes que entraram que provavelmente não teve o seu apoio. Se algum deles teve, parabéns, você apoiou um vagabundo que fodeu ainda mais o país. E a inflação, que é o poder onde o governo tem um controle, está cada vez pior. Por quê? Isso é uma outra história para contar em outro vídeo. Mas fiquem aí, fiquem espertos. Se você quer realmente entender como que funciona o governo e como que você está sendo usado como escravo para sustentar esses filhos da puta, então você precisa realmente assistir mais vídeos do que eu vou fazer. Conheça o libertarianismo e conheça a sua liberdade fundamental. Você não precisa de ninguém, você é livre para poder se sustentar e ter seu próprio conhecimento, ter sua própria educação, ter sua própria segurança, inclusive ter seu próprio dinheiro e conseguir controlar suas próprias finanças e sua economia. Você não precisa de Estado nenhum. Se você está tendo problemas financeiros, é porque você não sabe como fazer isso. E a nossa visão aqui é, de certa forma, ajudar as pessoas a entenderem como que o seu problema financeiro poderia ser resolvido se você deixar e abrir mão de que você não precisa do governo. E a partir do momento que você começa a controlar por si próprio as suas atividades econômicas e as suas atividades financeiras, é que você realmente vai conseguir sair desse buraco que você entrou. Tá ok? Então é isso que eu tenho para dizer sobre esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí algum comentário, curte o vídeo, divulguem para seus familiares e amigos. E eu gostaria muito que as pessoas conhecessem, tivessem esse tipo de conhecimento aqui, para todo mundo poder se dar bem no futuro. Tá ok? Por enquanto é isso. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. E o vídeo vai continuar subindo.